Aviso. O tema do filme que você está para ver revela um segredo crucial em sua vida. Você deve vê-lo atentamente, pois se refere a um tema que poderá provocar alterações fundamentais em sua visão do mundo material. O conteúdo desse filme não é apenas uma visão diferente ou um pensamento filosófico. Na realidade, são fatos comprovados pela ciência. O segredo por trás da matéria. O homem é condicionado desde seu nascimento a pensar que o mundo em que vive é uma realidade absolutamente material. Assim, ele cresce sob o efeito deste condicionamento e constrói toda a sua vida baseado neste ponto de vista. As descobertas da ciência moderna, entretanto, revelaram a completa diferença entre a realidade significativa e o que é presumido. Toda a informação que recebemos de nosso mundo exterior nos é transmitida por nossos 5 sentidos. O mundo que conhecemos consiste do que nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossos narizes cheiram, nossa língua saboreia e nossas mãos sentem. O homem depende desde o nascimento destes 5 sentidos. Assim, ele conhece o mundo exterior apenas da forma com que é apresentado por estes 5 sentidos. Atualmente, pesquisas científicas sobre os nossos sentidos revelaram fatos bem diferentes daquilo que denominamos de mundo externo. E estes fatos trouxeram à luz um importante segredo sobre a matéria de que é feito o mundo externo. Um pensador contemporâneo, Frederick West, assinala as declarações de alguns cientistas, afirmando que o homem é uma imagem, toda experiência é temporária e ilusória, e este universo é uma sombra. Parecem estar sendo comprovadas pela ciência em nossos dias. Para melhor captar este segredo por trás da matéria, devemos nos relembrar de como captamos as informações da realidade que nos provê com a mais extensa informação do nosso mundo exterior. Como vemos? A visão ativa ocorre progressivamente. No momento da visão, partículas luminosas denominadas fótons viajam do objeto observado até o olho e passam pelo nosso cristalino, onde são refratados e focados na retina, no fundo do olho. Aqui, os raios luminosos são transformados em sinais elétricos e transmitidos por neurônios até o centro da visão, na parte posterior do cérebro. A visão realmente ocorre no centro da visão, no fundo do cérebro. Todas as imagens que vemos durante a vida e todos os eventos que experimentamos são, na realidade, experimentados neste pequeno e escuro lugar. Tanto o filme que você está vendo agora, bem como as paisagens sem fronteiras que você vê quando mira o horizonte, na realidade comprimem-se neste espaço de poucos centímetros. Vamos reconsiderar alguns conceitos cuidadosamente. Quando dizemos nós vemos, na realidade vemos o efeito dos raios atingindo os olhos, convertidos em sinais elétricos e formados no cérebro.
Quando dizemos nós vemos, na realidade observamos os sinais elétricos em nosso cérebro. A propósito, há um outro aspecto a considerar. O cérebro está selado para a luz e está sempre em completa escuridão. Assim, não é possível ao cérebro constatar a luz por si mesmo. Podemos explicar este interessante fenômeno com um exemplo. Vamos supor que à nossa frente está uma vela acesa e nós vemos sua luz. Durante o período em que vemos a luz da vela, o interior de nosso crânio e o cérebro estão em completa escuridão. A luz da vela jamais ilumina diretamente nosso cérebro e nosso centro de visão. Entretanto, nós vemos um mundo luminoso e colorido dentro de nosso cérebro sem luz. O mesmo se aplica a todos os nossos outros sentidos: som, tato, sabor e olfato, que são percebidos no cérebro como sinais elétricos. Desta forma, o cérebro, durante nossa vida, jamais se confronta com a fonte original da matéria existente fora de nós, mas apenas com uma cópia elétrica da mesma, formada dentro de nosso cérebro. Neste ponto, somos iludidos a pensar que essas cópias são instâncias da realidade material fora de nós. O mundo exterior em nosso cérebro. Estes fatos físicos nos fazem chegar a uma indiscutível conclusão. Tudo aquilo que vemos, ouvimos, tocamos e sentimos como matéria, o mundo e mesmo o universo são realmente apenas sinais elétricos em nosso cérebro. Por exemplo, vemos um pássaro em nosso mundo exterior, mas na realidade, este pássaro visto não está realmente no nosso mundo exterior, porém em nosso cérebro. As partículas de luz refletidas pelo pássaro alcançam o nosso olho e de lá são convertidas em sinais elétricos. Estes sinais são transmitidos por neurônios para o centro da visão no cérebro. O pássaro que vemos é, na realidade, o resultado da interpretação de sinais elétricos em nosso cérebro. Se o nervo conduzindo a informação fosse desconectado, o pássaro desapareceria subitamente. Da mesma forma, os sons do pássaro são também formados em nosso cérebro. Se o nervo conduzindo os sinais elétricos do ouvido ao cérebro fosse desconectado, não haveria qualquer som. Colocando de forma simples, o pássaro, a forma do pássaro que vemos e o seu som que ouvimos é apenas a interpretação efetuada pelo cérebro de sinais elétricos. Outro ponto a ser considerado é a sensação de distância. Por exemplo, a distância entre você e a tela é apenas uma sensação de espaço formada em seu cérebro. Também, objetos que parecem estar muito distantes na visão de um indivíduo são, na realidade, imagens plasmadas em um ponto dentro do cérebro. Por exemplo, alguém que observe as estrelas assume que elas estão a milhões de anos-luz distante dele. Na realidade, as estrelas estão dentro dele. É a visão em seu cérebro. Enquanto você vê este filme, você assume que está em um ambiente, mas na realidade, o ambiente está em você. Você vendo seu corpo o faz pensar que está dentro dele. Entretanto, você deve observar que seu corpo também é uma imagem formada em seu cérebro. Até agora, falamos de um mundo exterior, de um mundo de percepções formados em nosso cérebro, do que nós vemos. Entretanto, como nunca podemos alcançar o mundo externo,
como podemos estar certos de que este mundo externo realmente existe? Definitivamente não podemos. A única realidade com que lidamos é o mundo de sensações nas quais vivemos em nossa mente. Nós acreditamos na existência de objetos somente porque os vemos e tocamos, e eles são refletidos para nós por nossas percepções. Entretanto, nossas percepções são somente ideias em nossa mente. Assim, objetos que captamos por percepções não são nada além de ideias, e estas ideias existem apenas em nossa mente. E se tudo isto existe apenas em nossa mente, isto significa que nós somos iludidos por enganos, quando imaginamos um universo e objetos com existência fora de nossas mentes. Imaginar a matéria como tendo uma existência fora de nossa mente é, na realidade, um engano. As sensações que observamos podem estar vindo de uma fonte artificial. É possível ver isto com um exemplo. Primeiro, vamos supor que podemos retirar o cérebro de nosso corpo e mantê-lo vivo em uma caixa de vidro. Vamos adicionar um computador com toda sorte de informações e, finalmente, vamos enviar todos os sinais elétricos, dados que temos de luz, som, sabor, tato e olfato para este computador. Vamos conectar então este computador aos sensores de sentidos de nosso cérebro com conectores e vamos enviar-lhe os dados previamente gravados nesse computador. Quando nosso cérebro perceber estes sinais, ele vai ver, sentir e viver as cenas que lhe apresentamos. Deste computador, também podemos enviar sinais elétricos referentes a imagens e cenas criadas. Por exemplo, podemos mandar sinais referentes ao que percebemos e sentimos enquanto estamos sentados em nossa mesa de trabalho. Neste estágio, o cérebro pensará que é um homem de negócios sentado em seu escritório. Este mundo imaginário continuará enquanto a estimulação vinda do computador persistir. Nós nunca nos daríamos conta de que somos apenas um cérebro. É de fato muito simples para nós sermos enganados acreditando que percepções sem qualquer causa material sejam reais. Isto é precisamente o que ocorre em nossos sonhos. O mundo em sonhos. Para você, realidade é tudo aquilo que pode ser tocado com as mãos e visto com os olhos. E nos sonhos, também podemos tocar com as mãos e ver com os olhos. Mas na realidade, você não tem mãos e tampouco olhos, e tampouco existe algo que possa ser tocado ou visto. Tomando o que você percebe no sonho pela realidade material, você está preparado para ser enganado. Por exemplo, uma pessoa profundamente adormecida em sua cama pode ver a si mesma em um mundo totalmente diferente em seu sonho. Ela poderá sonhar que é um piloto que comanda um grande jato. E mesmo pode despender muito esforço para comandar o avião. De fato, esta pessoa não se afastou um único passo de sua cama. Em seus sonhos, ela pode viver em diferentes cenários e se encontrar com amigos, conversar com eles, comer e beber em conjunto. Somente quando a pessoa desperta de seu sonho é que ela se dá conta que tudo foram apenas percepções. Se somos capazes de viver facilmente em um mundo irreal durante nossos sonhos, o mesmo pode ser também verdadeiro para o mundo no qual vivemos.
Quando despertamos de um sonho, não há razão lógica para não pensar que entramos em um sonho mais longo, que denominamos de vida real. A razão pela qual consideramos nossos sonhos como fantasia e o mundo como real nada mais é do que o produto de nossos hábitos e preconceitos. Isto sugere que podemos também ser despertados de uma vida na Terra, que acreditamos estar vivendo neste momento exatamente da mesma maneira que somos despertados de um sonho. Quem percebe? Após todos esses fatos físicos, levanta-se a pergunta primordial. Se todos os eventos físicos que conhecemos são essencialmente percepções, o que é nosso cérebro? Já que nosso cérebro é matéria, como nosso braço, perna ou qualquer outro objeto, ele também deve ser uma percepção como todos os outros objetos. Um exemplo vai clarear mais este assunto. Vamos imaginar que estendemos os nervos que atingem nosso cérebro e o colocamos fora de nossa cabeça, onde podemos ver com nossos olhos. Neste caso, seríamos capazes de ver nosso cérebro e tocá-lo com os dedos. Podemos perceber que o cérebro nada mais é do que uma percepção formada pela sensação da visão e do tato. Então, qual é a vontade que vê, ouve, sente e percebe todos os outros sentidos, senão o cérebro? Quem vê, ouve, toca e percebe o sabor e o aroma? Quem é este ser que pensa, raciocina, tem sensações e mais, diz eu e mim? Um dos importantes pensadores de nossa época, Karl Pribram, também coloca a mesma pergunta. Desde os gregos, os filósofos pensam sobre os espíritos na máquina, o pequeno homem dentro do pequeno homem. Onde está o eu, a pessoa que usa o cérebro? Quem é que se dá conta da ação do conhecimento? São Francisco de Assis dizia: procuramos aquele que vê. Na realidade, o ser metafísico que usa o cérebro, que vê e sente, é a alma, o espírito. O que denominamos de mundo material é o agregado de percepções vistas e sentidas pela alma. Assim como os corpos que possuímos e o mundo material que vemos em nossos sonhos não possuem uma realidade física, o universo que ocupamos e os corpos que possuímos tampouco têm realidade material. Mesmo se iniciamos com ferrenha oposição, afirmando que matéria é real, as leis da física, química e biologia nos levam todas ao fato de que a matéria consiste em uma ilusão e a inevitável atualidade do conceito de uma matéria metafísica. Este é o segredo por trás da matéria. Este fato é tão definitivo que alarma alguns cientistas materialistas que pensam ser a matéria o absoluto. O escritor científico Lincoln Barnett diz no seu livro O Universo e Einstein que, em concordância com a afirmação dos filósofos de redução de toda a realidade objetiva a um mundo paralelo de percepções, os cientistas começaram a se conscientizar da alarmante limitação dos sentidos humanos. Todos estes fatos nos conduzem a uma importante e significativa pergunta: se as coisas que aceitamos ser o mundo material são na realidade formadas por percepções transmitidas à nossa alma, então qual a fonte destas percepções? Respondendo a esta pergunta, devemos considerar o fato de que a matéria não tem apenas uma existência autônoma, porém é uma percepção. Assim, esta percepção deve ter sido causada por algum outro poder, o que significa que tem que ter sido criada. Mais ainda, esta criação tem que ser contínua. Se não fosse uma criação contínua e consistente, então o que nós denominamos matéria desapareceria e seria perdida. Isto pode ser parecido a uma televisão, onde uma imagem é mostrada enquanto o sinal da antena é mantido contínuo. Se
Se a transmissão interrompe, a imagem na tela também desaparece. O ser real e absoluto. O ser real e absoluto é a alma. A matéria consiste meramente de percepções vistas pela alma.